Ethan Cole estava acostumado a missões de resgate. Como piloto da Frota de Defesa Interplanetária da Terra, ele atravessava os confins do Sistema Solar com a destreza de quem já conhecia a vastidão do espaço como a palma da mão. No entanto, naquela manhã, nada o preparara para o que estava prestes a acontecer. Ele estava a bordo de sua nave, a Prometheus, uma das mais avançadas da frota, com a missão de resgatar uma equipe de cientistas que havia desaparecido em uma expedição de estudo sobre anomalias temporais. Sua nave, equipada com tecnologia de viagem por dobra espacial, deveria ser capaz de atravessar longas distâncias em questão de minutos, mas nunca antes ela havia sido testada em algo tão imprevisível. A missão parecia simples: encontrar a estação de pesquisa perdida e trazê-la de volta ao Sistema Solar. Mas, ao adentrar a zona de distorção, onde os cientistas haviam registrado sinais de atividade incomum, algo deu errado. De repente, um redemoinho de luzes e cores os envolveu. A Prometheus foi lançada para fora da linha do tempo, atravessando uma brecha no tecido do multiverso. A Prometheus tremia como se estivesse sendo dilacerada, enquanto Ethan tentava desesperadamente manter o controle. As luzes da cabine piscavam. O campo de dobra espacial estava instável, e ele sabia que se não tomasse as medidas certas, a nave se despedaçaria no vórtice de energia que agora os envolvia. Não, não. Não agora, ele pensou, mas sua voz tremia, como se por um momento, estivesse pedindo ao próprio espaço que o deixasse escapar. Mas não houve escapatória. Quando o vórtice finalmente se dissipou, a Prometheus estava em um lugar que Ethan não reconhecia. O espaço à sua volta estava vazio. Não havia estrelas familiares, não havia planetas. Somente a escuridão densa e gelada que parecia engolir tudo. A Prometheus havia sido lançada em uma realidade alternativa, uma dimensão paralela onde as leis do universo pareciam distorcidas. O sistema de navegação estava completamente fora de sintonia, e a comunicação com a Terra era impossível. Ethan se viu sozinho, com apenas os ecos de sua própria respiração como companhia. Isso não pode ser real, ele murmurou, olhando pela janela da nave. O vazio do espaço parecia mais profundo e infinito do que nunca, e sua mente tentava processar a impossibilidade daquilo. Ele estava perdido, mas não era apenas a sua nave que estava em pedaços. A própria realidade parecia ter sido dilacerada. Ele estava em um mundo desconhecido, um universo onde as regras haviam mudado. Enquanto examinava os controles da nave e tentava entender o que havia acontecido, Ethan sentiu uma sensação crescente de que algo estava errado, algo que ia além da falha técnica. A sensação de que ele não estava sozinho naquele vazio. O espaço à sua volta estava carregado de uma energia silenciosa, como se o universo ao redor estivesse à espera de algo. Ele poderia sentir isso até em seus ossos. Uma presença distante, mas palpável, como se algo o observasse do além. Foi então que o radar da nave detectou algo. Uma anomalia se formava à distância. A primeira coisa que Ethan notou foi o brilho fraco, mas intenso, de uma estrela que não deveria estar ali. E em volta dessa estrela, formas inidentificáveis, como naves que não pertenciam a nenhum império conhecido. De repente, ele percebeu, ele estava em meio a um campo de batalha. Não era uma guerra qualquer. Era uma guerra interdimensional. Na vastidão daquele universo alternativo, ele foi puxado para o epicentro de um conflito ancestral entre as forças invasoras dos arquitetos e as raças que tentavam resistir à destruição de suas realidades. Os arquitetos, seres imponentes e misteriosos, tinham uma única missão: destruir todas as realidades que existiam, para que suas próprias dimensões pudessem se expandir, sem concorrência. E Ethan, ele era um simples piloto, mas agora estava no centro da guerra interdimensional, perdido em uma realidade onde sua presença não fazia sentido. Ele se viu sem escolha, sua nave destruída, sua missão falhada, e nenhuma maneira de voltar para casa. O único caminho agora era seguir em frente. Ethan Cole, o piloto da Terra, não sabia naquele momento, mas sua vida havia mudado para sempre. Ele não era mais um simples homem perdido no espaço. Ele agora fazia parte de algo muito maior. Algo que poderia decidir o destino de todas as realidades, e talvez até o próprio conceito de existência.
Depois de dias vagando pelo vazio do espaço, sem comunicação com a Terra e sem respostas para o que estava acontecendo, Ethan se viu diante de uma visão inesperada. Uma enorme estação espacial surgiu à distância, flutuando silenciosamente entre as estrelas. Sua estrutura parecia antiga, mas impressionante, como se fosse um relicário de uma era esquecida, distante do tempo e da realidade que ele conhecia. A Prometheus, sua nave agora danificada e com sistemas instáveis, foi guiada até aquela estação, como se uma força invisível a puxasse para ela. Ethan, com a sensação de que estava sendo conduzido por algo maior, não podia mais negar que estava sendo levado a um destino que ele não compreendia. A estação parecia desabitada, mas a porta de entrada se abriu silenciosamente diante dele, como se o esperasse. Sem outra escolha, ele entrou. Dentro da estação, o ar estava denso, como se o próprio espaço dentro dela estivesse impregnado de uma energia antiga. Ethan não sabia o que o aguardava, mas sentia uma presença silenciosa e profunda, algo além da sua compreensão. E foi quando ele entrou na sala central que a presença se revelou, em forma de um ser que transcendia qualquer descrição que ele pudesse ter imaginado. Era Olintar, uma figura etérea, alta, com uma aura brilhante que irradiava uma energia indescritível. Seus olhos pareciam refletir o próprio cosmos, como se o espaço inteiro fosse contido em seu olhar. Olintar não falava, mas Ethan podia sentir suas palavras, como se fossem sussurradas diretamente em sua mente, cada pensamento envolto em uma sabedoria inumana. Olintar explicou que Ethan não estava mais em seu universo original. Ele havia sido lançado em uma linha tênue entre os mundos, em uma realidade onde as leis do universo se entrelaçavam e distorciam. Essa realidade não era uma anomalia. Ela fazia parte de um ciclo maior, onde os arquitetos, seres imortais e cósmicos, espalhavam a destruição por todas as dimensões, consumindo realidades inteiras para garantir que sua própria existência fosse preservada. Ethan, o homem simples que havia sido arrastado por esse caos, não era mais apenas um espectador. Ele era, de alguma forma, a chave para reverter esse ciclo. O multiverso estava à beira do colapso, e ele possuía um papel vital na luta contra os arquitetos. Mas para isso, ele precisaria entender que sua missão ia além do simples desejo de retornar para casa. Olintar revelou a Ethan a verdade que ele jamais imaginara. O multiverso não era apenas uma coleção de mundos paralelos. Era uma tapeçaria complexa, tecida por forças que estavam além da compreensão de qualquer ser, até mesmo de Olintar. Mas, ao longo do tempo, os arquitetos haviam corrompido o ciclo natural da vida e da morte. Eles haviam começado a consumir realidades não como parte de sua evolução, mas como uma forma de exercer poder absoluto sobre o multiverso. Ethan não era apenas um espectador em tudo isso. Ele era, por sua essência, uma anomalia. O próprio tecido do multiverso o havia escolhido para desempenhar esse papel crucial. Ele era a chave para reverter o ciclo de destruição imposto pelos arquitetos, mas para isso, ele precisaria aprender a dominar não apenas as leis do espaço e do tempo, mas também os segredos profundos do multiverso, que estavam à vista de poucos. O peso da missão caiu sobre Ethan como uma sombra, e uma sensação de responsabilidade que ele nunca imaginara tomou conta dele. Ele não estava mais em um simples universo. Ele estava no centro de um conflito que se estendia além do que a mente humana poderia conceber. Mas uma coisa estava clara: o destino de todas as realidades, de todas as vidas, agora repousava em suas mãos. Com Olintar ao seu lado, e com a missão de salvar o multiverso se formando diante dele, Ethan sabia que sua jornada apenas começava. Ele não era mais um homem perdido no espaço. Ele era um agente do destino, chamado para impedir que o multiverso fosse engolido pela escuridão. Mas, para isso, ele teria que desvendar as camadas do próprio multiverso e enfrentar algo muito mais vasto do que qualquer guerra intergaláctica. Ethan sabia que o que estava prestes a fazer não era apenas uma missão. Era a última chance de salvar tudo o que ele conhecia. A jornada de um homem comum se transformaria em algo épico, onde o destino de tudo o que existia dependia de suas escolhas. E a batalha que se seguia não era apenas contra os arquitetos. Era uma luta para restaurar o equilíbrio do próprio multiverso. A missão de Ethan Cole havia mudado para sempre.
Ele não estava mais apenas vagando por um universo desconhecido, perdido e sem respostas. Agora, guiado pela sabedoria de Olintar, o conselheiro cósmico, Ethan sabia que sua jornada era a chave para salvar o multiverso. O ciclo de destruição dos arquitetos estava se aproximando de seu ápice, e a única chance de impedir o fim de todas as realidades era reunir as forças de várias versões dele mesmo, espalhadas por dimensões paralelas. Mas esse não seria um simples recrutamento. Cada Ethan que ele encontraria não seria uma cópia exata de si mesmo, mas uma versão moldada por escolhas diferentes, circunstâncias distintas e realidades alternativas. A cada salto que ele fazia, Ethan descobria o quanto ele mesmo poderia ser transformado. E o que começava como uma busca por aliados logo se tornava um confronto com versões de si que ele mal reconhecia. A primeira versão que Ethan encontrou era, de certo modo, familiar. Um Ethan que nunca se tornará piloto, mas sim um líder militar. Ele havia comandado forças de resistência em batalhas intergalácticas, sua presença imponente e sua visão estratégica o tornaram uma figura lendária. No entanto, esse Ethan era marcado pelas cicatrizes da guerra. Seu coração estava pesado pelas escolhas que fizera, e sua moralidade se perderá no mar de sacrifícios exigidos por sua posição. Esse Ethan não acreditava em heróis. Ele acreditava na necessidade de fazer o que fosse preciso para sobreviver, independentemente do custo. Mas Ethan sabia que não podia avançar sozinho. Precisava dessa versão de si mesmo, apesar da desconfiança e da resistência. Ele sabia que as batalhas que estavam por vir seriam mais difíceis do que qualquer uma que já tivesse enfrentado. Com a primeira versão de si recrutada, Ethan seguiu para outra realidade. Este novo universo parecia mais pacífico, mas logo ele percebeu que cada versão dele refletia uma faceta diferente de sua própria personalidade. Nesta nova realidade, ele encontrou um Ethan que era um cientista renomado, um homem dedicado ao estudo do espaço e das fronteiras do cosmos. Ao contrário da versão militarista, esse Ethan via o universo com olhos curiosos e metódicos, acreditando que a chave para salvar o multiverso estava na compreensão da energia que governava tudo. O que ele não sabia era que os arquitetos não eram uma força que podia ser simplesmente estudada ou compreendida. Mas, mesmo assim, esse Ethan foi uma adição valiosa à missão. Seu intelecto e sua compreensão profunda das forças que moldavam o universo se tornaram um recurso fundamental para a resistência. A cada novo salto, as versões de Ethan que ele encontrava se tornavam mais complexas, mais distantes do homem que ele conhecia. Em uma das realidades mais distorcidas, ele se deparou com uma versão de si mesmo que nunca havia se envolvido com as forças militares ou científicas. Este Ethan, ao invés disso, havia ascendido como um líder espiritual, dedicando sua vida a guiar as mentes de outros para além das limitações físicas e materiais. Seu poder não estava na força bruta ou na inteligência, mas na habilidade de tocar o coração e a alma dos outros, guiando-os para o despertar interior. Este Ethan, apesar de sua paz aparente, sabia que a verdadeira batalha não estava nas estrelas, mas nas mentes e espíritos das pessoas. Sua presença era calma, mas carregava uma força que transcendeu o físico. Mesmo que o caminho fosse mais filosófico e introspectivo, Ethan sabia que ele era a chave para unir os corações das diversas raças que lutavam contra os arquitetos. Agora, com 3 versões de si mesmo recrutadas, a missão de Ethan estava se tornando mais do que ele poderia ter imaginado. Cada Ethan que ele reunia trazia consigo uma perspectiva única, uma força que poderia ser usada na batalha final contra os arquitetos. Mas cada recrutamento também revelava uma verdade que Ethan não podia ignorar. Para derrotar os arquitetos, ele precisaria mais do que força e conhecimento. Precisaria de algo mais profundo, a capacidade de unir todas essas facetas de si mesmo, a moralidade perdida, o intelecto profundo, a sabedoria interior. Mas Ethan sabia que esse exército que estava formando, esse reflexo de si mesmo, não era apenas uma coleção de suas forças. Era também uma soma de suas fraquezas. Cada versão de si carregava não apenas suas vitórias, mas também suas falhas, suas dúvidas, suas inseguranças. E, ao unir essas versões, ele se via forçado a confrontar não apenas os arquitetos, mas também as sombras de seu próprio ser. À medida que a guerra se aproximava, Ethan percebeu que a verdadeira batalha não seria apenas contra uma ameaça externa.
Seria uma luta interna também. Para derrotar os arquitetos, ele precisaria dominar não apenas o multiverso, mas também as diferentes versões de si mesmo que ele agora comandava. O recrutamento estava chegando ao fim, mas o peso da missão estava apenas começando a ser compreendido. Ethan havia reunido seus aliados, mas a verdadeira batalha, aquela pela sobrevivência de todas as realidades, ainda estava por vir. O momento havia chegado. A resistência, formada por versões de Ethan de diferentes realidades, estava finalmente pronta para enfrentar os arquitetos. Durante semanas, eles haviam se reunido e se preparado, mas agora, a verdadeira prova de sua força e unidade estava prestes a começar. As naves estavam posicionadas, os sistemas de defesa ativados, e uma sensação de antecipação preenchia o ar. A primeira batalha contra os arquitetos não seria apenas uma luta pela sobrevivência de uma realidade. Seria uma luta pela preservação de todas as realidades. Ethan e seus aliados agora estavam no centro do campo de batalha. O espaço ao redor estava dilacerado por distorções cósmicas, como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo rasgado. No horizonte, as naves dos arquitetos surgiam como silhuetas imponentes, mais do que simples máquinas de guerra, elas eram emissárias do caos, impossíveis de serem compreendidas em sua totalidade. Cada uma delas parecia consumir a luz ao redor, e sua presença fazia o próprio espaço tremeluzir. As forças da resistência estavam dispersas, cada versão de Ethan liderando uma fração do exército interdimensional. O comandante militar de uma das versões de Ethan deu as ordens, e a batalha começou com um estrondo. A primeira troca de fogo foi brutal. As naves da resistência, equipadas com tecnologia alienígena e o poder coletivo das versões de Ethan, tentaram conter a avalanche de ataques dos arquitetos. Mas as naves dos arquitetos eram imponentes e intransponíveis. Cada disparo que atingia uma das gigantescas embarcações parecia ser absorvido pela força imensa de seus escudos. Nada parecia ser suficiente. A estratégia inicial, baseada em uma combinação de táticas de força e precisão, estava falhando. A resistência foi forçada a recuar, e Ethan percebeu, de repente, a magnitude do que estavam enfrentando. Os arquitetos não eram simplesmente invasores. Eles eram uma força da própria natureza, uma ameaça cósmica que não podia ser derrotada com armas ou estratégias comuns. Apesar da batalha parecer perdida, algo dentro de Ethan se acendeu. Ele percebeu que, para derrotar os arquitetos, não seria suficiente apenas lutar de maneira convencional. Eles precisavam encontrar uma maneira de desestabilizar a força destrutiva dos arquitetos de dentro para fora, penetrando nos pontos fracos que existiam nas próprias estruturas dessas entidades. E foi quando ele lembrou das palavras de Olintar, o conselheiro cósmico. A chave para derrotar os arquitetos não estava apenas nas armas, mas na compreensão de sua natureza. Eles eram seres criados pela própria destruição, mas também estavam presos dentro desse ciclo. Se pudessem quebrar esse ciclo, poderiam destruí-los de dentro, fazendo com que suas próprias forças se voltassem contra eles. Com a nova estratégia em mente, Ethan se lançou de volta à batalha. Ele sabia que agora a guerra não se tratava de simplesmente vencer. Era uma questão de resistência e resiliência. Usando as habilidades de seu eu cientista e as táticas de seu eu militar, ele liderou um ataque focado na distração, permitindo que um pequeno grupo de naves da resistência penetrasse as defesas dos arquitetos. As explosões que se seguiram não foram apenas físicas. Elas representavam uma falha nas estruturas internas dos arquitetos, uma rachadura que foi formada por sua própria natureza. Mas os arquitetos eram implacáveis. Eles não eram simplesmente uma ameaça física, eram uma força cósmica, e a guerra que eles travavam não tinha fim. A resistência, por mais ousada e determinada que fosse, não podia escapar do ciclo da destruição. Mas naquele momento, algo mudou. Embora a batalha fosse apenas uma pequena parte do que estava por vir, a resistência não havia sido destruída. Ethan está na metade de sua jornada. O final dessa eletrizante história está no próximo vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder o final dessa história e outras histórias que vão te prender. Até mais!